Gênesis 17. Conforme eu for avançando, Antônio, vai colocando no telão para mim, por favor. Tá? Daquela mesma forma. Gênesis 17. Vamos ler primeiro só o verso primeiro, e aí nós vamos avançando juntos. Vou pedir que as luzes fiquem acesas, e se você quiser, pode estar acompanhando na sua Bíblia, conforme nós formos avançando, tá bom? Versículo 1 vai dizer o seguinte: e quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você pode dar graças a Deus por essa palavra? Se tem uma coisa que machuca a quase todos nós, é o tempo da espera. Esperar nunca foi fácil, não é fácil e não será fácil. E nós, normalmente, no evangeliquez, nós temos muito essa questão: espera em Deus. De fato é isso mesmo, a palavra, e a palavra é recheada de experiências, seja do próprio Jesus e de grandes homens e mulheres de Deus que nos ensinaram sobre esperar. Mas por mais que a palavra nos ensine, pessoas que têm experiências com Deus também nos ensine, esperar dói. Eu tenho certeza que você deve estar esperando alguma promessa de Deus se cumprir na sua vida. Eu sei também que algumas também já se cumpriram, e essas que se cumpriram precisam ser o seu alimento para você continuar a entender e continuar a buscar e esperar em Deus. Mas esperar é difícil, só sabe quem passa por isso. Tem alguns que para esperar uma semana já é complicado, outros estão esperando um mês, outros um ano, outros anos. E aí você vê a vitória de um chegar, a promessa se cumprir na vida de outra pessoa, e sempre fica aquela questão: quando vai ser a minha vez? Quando que Deus vai falar comigo, ou vai trazer a minha vitória? É difícil. A espera, ela pode vir de algumas maneiras, ou pode acontecer devido a algumas ocasiões. Existem esperas que estão acontecendo devido à desobediência, porque erramos ou desobedecemos a Deus, e Deus fala assim: por causa da sua desobediência, espera mais um pouquinho. Existem outras esperas que não está ligada à desobediência, está ligada porque ainda não temos estrutura para viver aquela promessa, não temos maturidade, não temos condições naquele momento. Um exemplo, pastor: às vezes Deus, desde o ventre da tua mãe, falou que você vai casar, mas você está com 12 anos falando: não, vai chegar a minha vez. Calma, você não tem estrutura para isso, correto? Ainda não é o tempo, tem que esperar. Há uma grande probabilidade de uma menina de 12 anos não conduzir bem o casamento, precisa ser estruturada. Mas existem algumas esperas, Jennifer, que não tem explicação, porque elas são ligadas a um propósito, e esse propósito não se explica. Principalmente quando nós estamos vivendo isso, não conseguimos entender essa espera. Pode ser que lá na frente, depois que passe, quando você receba a promessa, aí você entenda o porquê. Mas a grande questão é que esse tipo de espera não vai ter teologia que vai te explicar, não vai ter uma palavra pastoral para te explicar, porque isso aí é somente com Deus. Deus escreveu uma história
E Ele precisa que você entenda que existe um tempo determinado para que a promessa se cumpra. Não está condicionada a você fazer, não está condicionada a você melhorar, está condicionada ao tempo que Ele escreveu na agenda dele, que não é o mesmo que a nossa agenda. Mas dói. E é por isso que Deus trouxe para mim, para passar para a igreja, exatamente a história. É porque ligou esse agora? Ele trouxe a história, exatamente. Chama de amigo. E aí eu preciso ressaltar para os irmãos, porque essa história aqui é uma das que a gente pode mais entender, pastora Cida, o porquê ele é considerado o pai da fé. Eu falei, essa história podemos melhor entender, não quer dizer que é nessa história que você entende porque ele é o pai da fé. Porque a nossa vida, ela não pode ser respaldada apenas em um momento. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que vivem ainda de experiência que aconteceu há 10 anos atrás. Só teve um encontro com Deus e aquele encontro é o que ainda alimenta ela. Então você precisa entender que a sua vida, ela não pode ser marcada também por um momento. Não foi o capítulo 17 de Gênesis que o fez o pai da fé, Abrão. Não é o capítulo 17 que torna Abrão amigo de Deus. Existe uma história que foi construída. Mas talvez no 17 nós vamos entender o melhor, porque esse homem é tão incrível, e nos ensina também que nós podemos ser incrível, porque o fato dele ser incrível não quer dizer que ele foi perfeito. Abrão errou, e não errou uma vez, ele teve alguns erros, e Deus quer nos mostrar, existe essa possibilidade para cada filho também ande comigo, existe a possibilidade para que cada filha também tenha intimidade comigo, para que cada servo também se torne meu amigo, para que cada servo e serva também viva experiências poderosas comigo. Porque talvez tenha alguém falando assim, pastor, mas é impossível fazer, porque eu tenho errado, tenho feito, não, ele também errou. Assim como não foi um momento que definiu a história dele, também não foi um erro que definiu a história dele. A questão é como você está construindo uma história com Deus. E aí a maioria de nós entendemos que Abrão aqui ainda, nesse momento ele é chamado de Abrão. Todos nós conhecemos a história de Abraão, mas o nome primeiro dele é Abrão. O nome de nascimento dado pelos pais é Abrão. Esse Abrão, Deus aparece para ele com 75 anos de idade. Mais ou menos a idade do pastor Carlinhos. Quanto? 90, pastor? Deus aparece para um homem de 75 anos de idade. E aí esse Deus se apresenta para ele e faz uma promessa. Na verdade, ele faz um pedido primeiro, depois uma promessa. E lembre-se disso, Deus não chega nos fazendo promessa, Ele nos faz um pedido e condiciona isso à promessa. Porque talvez tenham pessoas, pastor, eu estou me enquadrado nesse aí, do propósito. Não, às vezes você ainda não atendeu o pedido. E o pedido para Abraão foi, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele fez isso. Abraão confiou em Deus, saiu da casa e foi para uma terra que Deus não tinha mostrado para ele. Ele confiou simplesmente em Deus. Ele sai numa direção. E aí, você precisa entender que Deus, ele trabalha de forma evolutiva. Tem pessoas que querem viver já o ápice com Deus, já de primeiro encontro. Deus não trabalha assim. Deus, ele é progressivo. Primeiro Deus chama Abraão e fala que vai conduzir ele para uma terra. Abraão, ele obedece, vai na direção de Deus, e depois de um tempo Deus já faz outra promessa para ele: olha, eu vou fazer você pai de uma grande nação. Deus começa a aumentar o nível de intimidade. Deus começa a aumentar o nível de revelação com ele.
Eu falei que Deus chamou Abrão com quantos anos? Quantos anos? 70 aí? 75 anos de idade. 75 anos de idade. Um homem que é considerado amigo de Deus, está obedecendo a Deus, por mais que erre de vez em quando, está fazendo a vontade de Deus, está caminhando com Deus, mas passa o primeiro ano, a vitória do irmão chega e a dele não. Passa o segundo ano, a vitória do outro chega e a dele não. Passa o terceiro ano, a irmã fulana gera e ele não. Passa o quarto ano, o outro também recebe a vitória e ele não. Estou falando de alguém que é amigo de Deus, conversa com Deus, obedece a Deus, recebe a revelação de Deus, mas ele vê a vitória de fulano chegar e a dele não. Vê a da outra chegar e a dele não. Vê o do ímpio chegar, o dele não. Vê do desobediente chegar, o dele não. Porque Abraão está entendendo o seguinte: não é sobre Deus cumprir promessas. Eu confio nele, independente dele cumprir no meu tempo ou não, eu vou fazer a minha parte. Abraão continua a caminhada, e passa-se 15 anos, 20 anos, e agora depois de 24 anos de idade, depois de 24 anos passado o primeiro encontro com Deus, Deus aparece para ele. Foi o versículo que nós lemos, porque o texto começa a dizer que aos 99 anos, Deus aparece para Abraão. E sabe por que Deus está aparecendo para Abraão? É porque com o passar do tempo, o tempo começa a nos castigar. Aí tu vai falar assim: pastor, tu está castigado. Dá para ver. Não estou falando desse castigo externo. O passar do tempo, às vezes, vai esmorecendo a nossa fé. Porque como eu falei no início, é difícil esperar em Deus. A questão de Abraão aqui não é que ele não confia em Deus, é que com o passar do tempo, ele está achando que é impossível a promessa se cumprir como Deus falou lá da primeira vez, que ia gerar em Sara o seu filho. Nesse meio tempo, Abraão querendo se antecipar à promessa, ao fazer do jeitinho dele, ansioso em querer acertar, mas não consulta Deus antes. Sara, sua esposa, que era estéril, ela pega a escrava Agar e fala: pode coabitar com ela. Deus fez uma promessa, eu entendo que não é comigo, a promessa é contigo, vai. E Abraão coabita, tem relações sexuais com a escrava, e dessa relação nasce um filho chamado Ismael. Mas Deus havia falado que a promessa viria do ventre de Sara. Então são 24 anos que ele está falando assim, ó: a promessa que foi feita, eu hoje acho que é impossível. Eu creio nesse Deus, eu confio nele, já fez tanta coisa na minha vida, eu não estou desconfiando dele. Eu não estou triste com ele, mas eu acho que é impossível isso acontecer agora. E é nesse momento que Deus fala assim: se você acha impossível, eu apareço. Porque quem anda com Deus não precisa também ficar: Senhor, cadê minha promessa? Não que isso seja errado. O texto não diz que é Abraão que vai a Deus, mas o texto diz que é Deus que aparece para Abraão. É como se Deus falasse assim: ó, eu nunca me esqueci de ti. Eu sei que está doendo, eu sei que talvez você está esmorecendo, eu sei que você está pensando que é impossível acontecer, Abraão, e é por isso que hoje eu venho diante de você para falar que eu ainda tenho um compromisso contigo. Não desista, não pare, não retroceda, não entregue os pontos. Ei, Abraão, eu, o Deus Todo-Poderoso, diz o texto, sou o que me apresenta a você. Olha o pensamento de Abraão: é impossível. Então, Abraão, hoje eu vou me revelar a você, hoje eu vou revelar quem eu sou. Antes eu me apresentei como o Deus da criação, o Deus de Enoque, mas hoje eu quero apresentar a você o Deus das causas impossíveis. Se você achava que era impossível, Abraão, hoje eu me apresento a você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Talvez Abraão, eu não vou fazer com você, mas com seus descendentes eu vou abrir um mar para eles passarem. Talvez você não vai ver, Abraão, mas com seus descendentes eu vou parar um rio para o seu povo entrar. Talvez, Abraão, você não vai ver, mas eu vou curar coxo, eu vou curar cego. Talvez você não vai ver, Abraão, mas através da sua descendência, Abraão, eu vou ressuscitar mortos até de 4 dias, Abraão. Ei, Abraão, eu vou fazer ventre de mulheres estéreis gerar. Ei, Abraão, eu vou fazer coxo levantar da cadeira. Eu vou curar câncer, eu vou salvar, eu vou tirar pessoas das drogas, dos vícios, da prostituição. Por quê? Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra de Maria? Quando o anjo chega para ela e fala: acaso há algo impossível para o nosso Deus? Esse Deus está cantando: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e hoje sou eu que vou até você. Nessa caminhada, você diversas vezes fez altares e me convocou, mas agora eu que vou até você para dizer que a minha promessa está de pé. E talvez Deus te trouxe aqui para te dizer: você tem até caminhado comigo, tem sido obediente, tem construído os altares, tem errado no processo, mas eu te trouxe aqui para te dizer, Deus falando: a minha promessa está de pé, a minha promessa está de pé, a minha promessa está de pé, a minha promessa está de pé. Talvez Abraão poderia falar assim: oh, Deus, eu acho que vai se cumprir em outro, porque eu já estou um pouquinho já de idade avançada. Afinal de contas, nós estamos falando de um homem de 99 anos. Um homem de 99 anos. E nós vemos alguns irmãos maduros da igreja falando assim: não, isso agora não é para mim não, isso é para a galera mais nova. Você até hoje não aprendeu com Abraão? Esses mais novos aí têm até força, mas talvez não tenha a sabedoria que você tem. Esses mais novos têm até ímpeto, têm até garra, têm até velocidade. Mas do que adianta ter velocidade e ter força? Porque Deus nunca procurou pessoas fortes, porque a força vem dele. Deus nunca procurou os velozes. Deus está procurando pessoas consistentes, pessoas que não param, pessoas que não retrocedem. Então eu estou falando para você que talvez já tenha um tempo de caminhada, ou um tempo de vida, e ainda não viu algumas coisas que Ele prometeu acontecer. E Deus está falando assim: ó, ei, eu não sou preso ao tempo e nem ao seu tempo. Não importa a idade que você tem ou o tempo de caminhada que você tem comigo, eu ainda tenho coisas novas para fazer com você. Porque o que Deus vai fazer agora com Abraão não é simplesmente cumprir a promessa. Agora Deus vai fazer uma aliança com ele. Deus vai falar assim: ó, eu vou fazer uma coisa nova. Mas eu com 99 anos, vai fazer com a galera que está chegando agora, com os mais novos. Deus está falando: não, com você mesmo que sempre andou comigo, por você que por mais que o tempo passou, te castigou, te machucou, eu ainda tenho coisas novas para realizar na sua vida. E não importa o seu vigor, porque eu que dou vigor alcançado, sou eu que levanto o abatido, sou eu que dou vida a todos. 99 anos de idade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Estamos no versículo 1 ainda. E aí Deus fala com ele assim: ó, anda na minha presença e ser perfeito. Consegue deixar o texto para mim aqui, Antônio, por favor? Deus se apresenta para ele e fala: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, é sobre andar comigo. Não, mas eu vou na sua casa aos domingos. Não, não é sobre ir na minha casa aos domingos, nem a quinta-feira. É sobre andar comigo. Porque eu não ando contigo só no domingo. Deus está falando assim: ó, eu estou agindo na terra o tempo todo. Eu estou te convidando para andar comigo. Se eu estou agindo o tempo todo na terra e você andar comigo, ou seja, você vai ser coparticipante daquilo que eu estou agindo na terra. Eu estou dizendo que se você andar comigo, Abraão, tudo que eu estou fazendo na terra eu vou te usar, porque você vai estar andando comigo, vai estar vivendo dessas coisas maravilhosas, Abraão. Eu estou te chamando para você andar comigo. É muito mais do que eu ter um relacionamento de 1 dia, 2 dias na semana, 3 dias na semana. Não é orar com Deus, café com Deus Pai de manhã. Não é sobre você ler um texto bíblico e acabou. Deus está falando assim: não é você fazer só uma oração. Eu estou convidando você para andar comigo.
Porque tem pessoas que querem ter aliança, mas não querem andar. Mas não existe como ter aliança se não andar comigo. Querem viver coisas extraordinárias, poderosas, através do meu espírito, mas não querem andar comigo. E o meu chamado primeiro é: anda comigo. Anda comigo e ser perfeito. Pastor, aí pega. Porque ser perfeito, o Senhor mesmo falou que Abraão não é perfeito. Só que a palavra hebraica para perfeito, ela também significa inteiro. Quando você pega um aparelho, irmão Silas vende iPhone, vai me dar mais desconto. Aí pega um iPhone da caixa zero bala. Aí tu olha para ele, rapaz, quando tá novinho, qual o termo nós usamos? Esse aparelho está perfeito. Então, o perfeito aqui é o sentido de completo, inteiro. Olha o que Deus está falando com Abraão. Abraão, anda comigo e seja íntegro. No andar comigo não falte nada. Eu quero andar contigo sobre o teu relacionamento. Eu quero andar contigo, não só no seu momento espiritual, mas eu quero andar contigo nos seus negócios, na sua empresa, quando você contrata serviços, quando você está comprando coisa. Eu quero andar contigo quando você se relaciona com pessoas, quando você está buscando casar, quando você está pensando nos seus negócios, no seu futuro. Anda comigo. Eu quero que você ande comigo de forma completa, inteira. Não é faltando pedaço, Abraão. Eu não quero que você ande faltando um pedacinho, não. Esse pedacinho não vai andar contigo, não. Eu quero você em forma completa. Você aceita isso? Aí você começa a entender o que Davi falou. Porque Deus está falando o seguinte: olha, andar comigo também te faz perfeito. Porque talvez alguém está falando assim: pastor, mas é difícil andar também com ele completo, se eu mesmo estou faltando um monte de pedaço. É porque na verdade aqui Deus não está falando exigência no completo, no perfeito. A exigência de Deus é: anda comigo, porque se você andar comigo, você será perfeito, você será completo, você será cheio, você será inteiro, não vai te faltar pedaços. Aí você entende porque Davi escreve o Salmo 23. Olha, o Senhor é meu pastor, porque o pastor é que é a figura do pastor com a ovelha. A ovelha anda com o pastor vai tocando a ovelha. Olha aí Davi falando assim, ó: então quando eu ando com o pastor, que ele diz no Salmo 23, nada me faltará. Então eu sou inteiro, eu sou completo, eu sou perfeito, nada me falta. Então qual é o segredo? Andar com ele. Então sabe por que algumas coisas ainda estão fora do lugar, está faltando? Porque nem sempre nós estamos andando com ele. Porque quando nós passarmos a andar com ele, e não só temos momentos esporádicos, mas andarmos com ele todos os dias, você vai ver o quanto ele vai preencher. Não vai ter vazio na tua vida, não vai ter falta na tua vida, porque ele nos faz completo. Aí Davi fala que ele nos faz andar em verdes pastos, ele nos guia mansamente a águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma. Olha que Davi, se você for olhar o Salmo 23, você vai ver que é um Deus que nos completa por inteiro. Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Eu só preciso andar com ele. Então, olha que Deus está chamando: Abraão, anda comigo, porque andar comigo você será perfeito. Versículo 2, por favor. Põe para a gente aí. Olha, e agora eu porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Olha, Abraão, eu estou fazendo algo novo. Agora eu quero fazer contigo um concerto, um pacto, uma aliança. Pastor, mas você falou que ele andava com Deus, ele é obediente. Como eu te falei, se lembra? O chamado é progressivo. Primeiro Deus te chama, depois você obedece, depois com ele você vai tendo experiências, ele vai te fazendo mais promessas, até o ponto que depois ele te propõe uma aliança. Porque tem pessoas que acham que o fato de vir na frente, já casei com Deus. Não, a aliança com ele não é com o tempo. Talvez você começou o chamado agora, e você está na fase do chamado ainda. Você ouviu a voz dele e está obedecendo. Deus está falando assim, ó: continua a caminhar comigo,
que conforme você avança, os meus níveis contigo também avançam. Agora Deus está propondo para ele uma aliança. Antes Deus fez uma promessa, agora Deus está falando assim, agora contigo eu quero fazer um pacto agora. Versículo 3, por favor. Então caiu Abrão com o rosto em terra. Eu estou falando de um homem que anda com Deus há 24 anos. Vou ficar sendo repetitivo nessa parte. Considerado amigo de Deus. Futuramente vai ser chamado de pai da fé. Mas que mesmo depois de 24 anos se relacionando com Ele, todas as vezes que Ele aparece para ele, ele tem reverência. Porque tem pessoas que mal começaram a se relacionar com Deus e falam assim, não, eu sou íntimo dele. Eu oro com ele quando eu estou fazendo o número 2 no banheiro. Eu tenho uma intimidade com Deus. Deus fala comigo de qualquer maneira. Mas eu aprendo com o pai da fé, que mesmo que depois de anos, todas as vezes que Deus aparece para ele, Deus pode passar os anos que for, pode passar o tempo que for, todas as vezes que eu ouvir a sua voz, eu me prostro. Porque se prostrar, primeiro é reconhecer quem você é. Eu me prostro porque você é autoridade, eu não. Porque por mais que você se relacionou, a autoridade sempre será dele. Para de achar que você é grande. Sempre nós precisamos entender que nós precisamos nos abaixar e nos prostrar diante dele. Ele é sempre rei, ele sempre é majestade. Nos filmes antigos nós sempre vemos quando uma pessoa chegava diante do rei, de uma rainha, de uma majestade, se curvava. Porque ainda existem pessoas que acham que podem entrar na presença do rei de qualquer maneira, de qualquer estado. Aí você começa a entender porque algumas coisas não estão acontecendo, porque princípios não podem ser quebrados. Aprenda com esse homem. 24 anos, um amigo de Deus, ele tinha intimidade com Deus. A intimidade, o tempo de caminhada com Deus não fez perder reverência, e não fez se tornar altivo a ponto de que eu não preciso me curvar mais diante de você. Nós somos um fechamento, pai. Bate aqui, estamos juntos. Não, toda vez que você falar, eu me prostro. Toda vez que você se direcionar a mim, eu reconheço quem tu és e também reconheço quem eu sou. Eu continuo sendo servo, eu continuo sendo nada. E quem você é? O primeiro do versículo 1. Você é o Deus Todo-Poderoso. Então toda vez que o Deus Todo-Poderoso falar contigo, se abaixa a tua cabeça, abaixa a tua bola e reconhece que Ele é o poder. Versículo 4. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. Eu falei que ele está esperando o filho ainda, 99 anos, e o que Deus está falando para ele é assim: você vai ser um pai de muitas nações. Mas eu só tenho um filho que nem do casamento é. Mas se lembra daquele que chamou lá no versículo 1: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não importa as suas circunstâncias, não é sobre você, é sobre quem eu sou. Versículo 5: o teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de multidões de nações eu te fiz. Sabe o que significa o nome Abrão? O primeiro nome dele? Pai honrado. Quando Abrão nasceu, o seu pai ficou tão honrado que falou assim: o nascimento dessa criança me dá honra. Então o nome dessa criança vai ser Abrão, pai honrado. Mas agora olha que coisa inusitada. Meu nome é aquele que dá honra ao pai, mas eu mesmo
ainda não sou pai. Já viu quanto que Deus faz algumas coisas conosco que nós mesmos ainda não estamos vivendo? Que parecem até ser brincadeira. Deus nos coloca numa sinuca de bico, tu fala assim, poxa, será que Deus está zombando de mim? Só que aí Deus aparece para ele e fala o seguinte: Abraão, para que a minha aliança seja estabelecida, eu preciso mudar a forma como te chamavam no passado. Talvez alguém te chamava no passado de cachaça. Talvez alguém te chamava no passado, fala mentiroso. Fala 7. Já viu alguém que fala assim? Fala 7. Fala pinguço. Talvez você mesmo nem sabe os adjetivos que eram dados a você, porque sempre tem alguém falando mal da gente por trás. Sempre tem. E não se importa como te chamam, o que importa é o nome que Deus te dá. Só que Deus está falando assim, para iniciar um pacto comigo, uma aliança comigo, eu primeiro preciso mudar como te chamavam no passado, porque a aliança comigo começa de uma nova identidade. Eu escrevo uma nova, porque quando a gente fala de nome, a gente fala de certidão de nascimento, a gente fala de identidade, porque o nome é dado no nascimento. O nome é dado no nascimento. Olha que Deus está falando assim, você tem 99 anos, mas para mim agora nasce contigo uma história. Não, a sua identidade está sendo mudada, o cartório mudou, você não se chama mais o que te chamavam no passado, agora eu te dei um nome, eu te dei um significado para o teu nome, isso é melhor do que um nome, existe um significado para você, Abraão. Existe um significado para você, existe um significado para a tua história. Versículo 6, eu te farei extremamente fértil. 99 anos, Jesusinho. Alguém sabe o que eu estou falando ali na direita. Eu te farei extremamente fértil, Abraão. Meu Deus, que vigor, Senhor. Se o Senhor não voltar, pelo menos essa unção de Abraão joga para mim. Farei nações de ti, e reis sairão de ti. Eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. Poxa, pastor, mas calma aí, pastor, eu entendo até fazer um pacto, mas os meus filhos, eles decidem por si, sim, decidem por si. Os seus filhos decidem se eles vão andar no mesmo caminho que o seu ou não. Mas quanto mais você anda com Deus, as suas primeiras descendências sempre vão querer andar nos mesmos passos que você. E eu estou falando isso porque eu estou declarando aqui profeticamente que os seus filhos também terão aliança com o Senhor. Não, se você tem mão para receber, você joga a mão para o alto, joga até as duas. Pastor, eu nem filho ainda tenho, então você joga a mão para o alto como fé, como pai dele, como pai, porque Deus está falando com Abraão. Abraão também ainda não tem filho. Eu estou declarando através do Espírito Santo que conforme você andar com Deus, os teus filhos também seguirão os teus passos. Eu estou dizendo, Abraão, que a aliança que eu quero fazer contigo, deixa acesa, que eles estão lendo a Bíblia comigo. A aliança que eu estou falando contigo também vai reverberar nos teus filhos. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E outra coisa, o que Deus está falando com Abraão aqui, Deus não está perguntando a ele se quer fazer aliança. Deus já falou que já está fazendo aliança. Porque como eu falei, é progressiva a chamada. Porque quem está no início, Deus tem que fazer pergunta. Mas quem Deus já conhece, ele não precisa perguntar. Ele sabe, ele já conhece. Deus já sabia que Abraão não iria retroceder. Não tinha esse negócio, eu vou aceitar ou não. Deus já conhecia quem estava fazendo aliança. Ele sabia quem era esse homem.
Deus está falando assim, ó, eu já estou falando, eu já estou fazendo uma aliança contigo. Eu já decretei. Eu só estou te comunicando. Na verdade, Abraão, eu só vim só para reforçar, porque você está tanto tempo esperando, e tua fé, nesse sentido, está esmorecendo. Eu só vim para reforçar que eu tenho um compromisso contigo. Eu vou fazer. Versículo 8: e eu darei a ti, e para a tua semente depois de ti, e para em quem és estrangeiro em toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e eu serei seu Deus. Deus está falando assim, ó, você tem andado, você lembra que eu te prometi um local, uma terra? Essa terra que você está andando, peregrinando, ela vai ser dos seus descendentes. Essa terra que você está andando como peregrino, que eu falei na época, para você andar, sem você saber, é essa terra que eu estou dando para você. Para você e para todos os seus descendentes. É porque tem uns esquerdistas aí que acham que não, a Palestina veio. Não, eu estou falando aqui, ó, aqui Deus já tinha falado, porque eu não ligo para a Palestina, porque a ONU diz, para que não importa quem vai falar, eu estou ligado no que Deus falou. A terra é de vocês. Eu estou prometendo a você, Abraão, é para você e seus descendentes, e é uma aliança eterna que está sendo feita aqui. Porque não vai dar para a gente ler todo o capítulo 17. Deus está falando assim, ó, essa aliança que eu proponho é eterna. Versículo 9: e Deus disse a Abraão, agora Abraão, portanto tu guardarás o meu pacto, tu, a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto, a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. Quero dar uma pausa aqui. Não, vamos no versículo 11 para você entender o que é circuncidar. Versículo 11: e vós circundareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vocês. Circuncisão, palavra difícil, parece a língua estranha. No português é a junção de duas palavras: círculo e cisão. Cisão é corte. O versículo 11 está dizendo o seguinte: olha, vocês vão cortar a carne do prepúcio. O que é o prepúcio? É aquela carne que fica, aquela pele que fica em volta do órgão genital masculino. Hoje, muito parecida com a cirurgia da fimose, onde corta a pele circundar, corta a pele do órgão reprodutor. Talvez eu e você falem assim: Senhor, mas o pacto é sobre cortar a carne, tá? Mas não poderia ser de outra forma, Senhor? Você não poderia fazer uma outra marca, uma outra aliança? Botar aliança no dedo, igual os homens vão fazer no futuro com as mulheres? Não, Abraão. Porque para que antes haja aliança entre nós, promessas sejam cumpridas, antes, tudo que está em volta da sua carne precisa ser cortado. Ah, pastor, mas dói, a aliança de Deus dói, mas tem resultado. Primeiro que essa dor vai sarar, vai passar. Um dia você só vai ver marca, mas no início dói, porque precisa doer. Tudo aquilo que nós precisamos eliminar em volta de nós está ligado à carne. Tem que doer, tem que cortar, tem que tirar. É corte na carne. Senhor, mas os que criam animais, eles marcam para que todo mundo veja, né? Não podia ser uma marca na testa, que aí fica até melhor. Não podia ser uma marca na testa, porque aonde nós passássemos, irmão, todo mundo ia ver. Tem aliança com Deus. Não poderia ser assim?
eu às vezes, talvez, eu fico assim, por que Deus não teve essa ideia? Né? Botar uma marca, um diadema grandão, algo, uma coroa de ouro. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. A Deus falando assim para a gente: é porque você, homem, mulher, está muito preocupado que os outros vejam. A minha aliança não é feita de forma externa. Pega isso aqui. A minha aliança é feita na intimidade. A minha aliança não é para que você fique mostrando para os outros. A minha aliança, ela é feita na intimidade. Mas Senhor, e como os homens vão ver que eu tenho aliança contigo? É porque na minha intimidade eu me revelo, faço promessa, mas conforme você anda comigo, as pessoas reconhecem que você tem aliança comigo. Então é por isso que eu falei no início primeiro, lá no versículo 1, Abraão, anda comigo, porque eu sei que todos aqueles que têm aliança comigo demonstram através de atitudes que tem marca. Eu não preciso ficar mostrando o peito. Eu tenho marca com o Senhor. Botar uma camisa, não, eu sirvo a Jesus. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com essa aliança que você faz com Ele na intimidade. Porque tem pessoas que estão mostrando, estão até no altar com outdoor dizendo: eu sou servo de Deus, mas não oram, não jejuam, não falam com Ele, não lê a Bíblia. E Deus está falando assim, está mostrando para os outros um pacto que não tem comigo. Ei, pode até tentar mostrar para os outros, mas pacto de verdade comigo é feito na intimidade, aonde ninguém vê. Ninguém vê, mas eu sei. Ninguém vê, mas eu vi. Ninguém vê, mas eu tenho certeza. Alabaxera. Só aqueles sem intimidade com Deus, que foram marcados por Ele, e que não importa que os outros vejam, por um instante, joga a tua mão pro alto. Adora esse Deus, fala: Senhor, obrigado, Pai. Porque as pessoas podem até não ver que eu tenho intimidade contigo, mas o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor me conhece. Mas, Pai, o Senhor falou de cortar a pele do negócio. Mas estou falando de Abrão. Eu até sei que daqui a muitos mil anos vai ter anestesia, vai ter bisturi. E como vai ser o nosso? Na pedra. Lembra quem é a pedra? Lembra quem é a pedra do Novo Testamento? Vai cortar na pedra, Abrão. Tá bom, mas é o Senhor que vai fazer o corte, né, Senhor? Porque com Adão foi o Senhor que fez a cirurgia nele lá. Cada um eu trabalho de forma diferente. Uns eu derrubo, faço a operação tirando costela sem sentir dor, mas com outros eu trabalho de outra forma. Mas é o Senhor que vai fazer essa cirurgia em mim, Senhor, esse corte? Não, isso é você mesmo. Porque tem corte que eu faço, Abraão, e tem corte que é você que foi chamado, tem que fazer. Porque tem pessoas que falam assim, eu vou pedir para Deus tirar essa pessoa que fica mandando mensagem para mim. Não, Deus está falando assim, não tiro não. Toma vergonha na cara e corta você. Eita! Eu vou pedir para Deus tirar esse joguinho do tigrinho. Aí Deus vai falar assim, não mexe com isso não. O que eu tenho para cortar eu já cortei. Corta agora você. Não, pastor, eu estou fazendo uma campanha de jejum para Deus tirar o meu vício em pornografia. Deus vai falar assim, não, tem cortes que eu corto, mas esse corte é você que tem que fazer. Então Deus está falando com muitas aqui pessoas comigo, quer ter aliança comigo, mas o corte é você que faz. E não é uma linha não, é circuncidar, é cortar tudo que está ao redor. Corta tudo.
Senhor, na pedra é você mesmo. Você pega a pedra e você corta. Eu corto na tua carne. Vai doer, mas ele vai sarar. E um dia vai ficar uma marca. E toda vez que você lembrar a marca na intimidade, você vai lembrar dele. E é engraçado, porque essa intimidade normalmente nós só olhamos quando nós estamos nos lavando. É no momento exatamente de tirar a sujeira que eu olho. É toda vez que você entra para tirar a sujeira, você olha para a marca. Eu tenho uma aliança. Porque enquanto você está vestido para os outros, você mesmo às vezes até esquece da marca. Mas quando você está sem nada diante dele, você olha e fala assim: agora de você eu não posso me esconder não. De você eu também sempre vejo a marca. Tá bom, Senhor. Tá bom. Mas como vai ser? Versículo 12. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho de homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro, que não é da tua semente, aquele que é nascido da tua carne, e aquele que é comprado com o teu dinheiro, deverá ser circuncidado. Com 8 dias, o Senhor, eu até entendo o Senhor querer fazer corte, aliança com quem já caminha contigo um tempo, né, presbítero Deus? Um homem que já caminhando com Deus um tempo, está fazendo aliança com Deus. Eu entendo, tem uma história. Mas agora, Senhor, o Senhor está me pedindo para aqueles que nasceram agora também fazer aliança? Abraão, sabe por quê? Porque a minha aliança nunca foi por merecimento. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz. É o que lá na frente, quando o meu filho vier, vocês vão entender uma palavra que nós chamamos hoje de graça. Abraão, a minha aliança não é baseada em merecimento, Abraão. A minha aliança é baseada na graça. Então não importa se tem 99 anos ou se nasceu agora, até os que nasceram agora também precisam fazer aliança. Vou ficar no meu texto não para te avançar, porque tem ceia ainda. Só os de 8 anos então, Senhor? Você, todos nascidos, todos da sua casa, todo macho da sua casa terá aliança. Todo macho da sua casa precisará fazer o corte, precisará fazer essa marca. E os servos? Servos, nós falamos hoje de forma assim, servo, né? Mas naquela época eram escravos. Mas é a mesma palavra. E os escravos servos? Não também. Não, calma aí. Então, o Senhor não faz aliança somente com os cabeças, não? Só com as autoridades da casa, não? Não. Eu faço aliança com os cabeças da casa, faço aliança com os que estão chegando, e faço aliança também com aqueles que são servos. Porque para mim, todos precisam ter aliança. Todos precisam andar comigo. Porque tem alguém falando assim: não, Deus tem aliança comigo, porque é autoridade, já se tornou pastor, já é um líder da igreja, já está com algum tempo de caminhada. Está falando assim: não importa não. O meu chamado, a graça, o não ter merecimento, eu faço aliança com todos, com as autoridades, mas faço aliança com quem está de colete azul, com quem está de colete vermelho, de colete verde, que está trabalhando na técnica, que é músico, que está servindo na salinha, que ajuda na oração, que ajuda na intercessão, que cuida de pessoas, que faz isso, que faz aquilo. Eu estou fazendo aliança com todos os servos também, Abraão. Não se acha que você somente é o cara, não. E outra coisa, Abraão, hoje eu também mudo o nome de Sara, e Sarai. O nome dela era Sarai, até esse momento. O seu era Abrão, eu te chamo agora de Abraão. E também faço com Sara, porque eu sou um Deus que chamo casa, chamo família. Talvez você é esposa de alguém que foi chamada por Deus e acha que você não tem chamado, você também tem chamado. Ainda que você tenha vergonha de falar, tenha medo, não importa, porque não é sobre falar, chamado não é sobre falar, chamado não é sobre cantar. Não, porque eu sou esposa e empregador, tem que cantar. Quem disse isso aí? Isso aí é da época da vovó Mafalda. Isso aí não tem nada a ver.
A questão é sobre responsabilidade. Deus chama a casa. Ei, Abrão, eu estou mudando o seu nome, mas eu estou também mudando o nome de Sarai para Sara. Antes eu chamava ela só de princesa, porque princesa ainda não gera. Agora eu estou mudando o nome. O significado pode ser até o mesmo, mas ela vai ser mãe de muitos, Abrão. Aí talvez Sara, agora Sara pode falar assim, talvez, se fosse eu ou você. Mas calma aí, Senhor, a promessa é a mesma, o pacto é o mesmo. O Senhor está falando que Abrão vai ser pai de multidões, vai sair reis das ações dele, e de mim também, serei mãe de multidões, vão sair reis do meu ventre, vai sair nações do meu ventre. Mas por que o nome dele, o Senhor acrescenta a letra e no meu tira? Sara, não se sinta menor do que ele, porque eu trabalho de forma diferente em cada um. Até porque a promessa condicionada a uma coisa: aquilo que sai de você eu entrego a ele. Eu estou tirando o que eu estou tirando de você, eu estou colocando a mais nele. Então para de querer se comparar, porque alguns Deus está dando uma letra a mais, mas a promessa é a mesma. Talvez hoje Deus está tirando de você, porque uns Deus precisa colocar algumas coisas que estão faltando, e outros Deus precisa tirar o que não deveria estar no lugar. Você entende isso na promessa? Eu não sei o que se enquadra na sua vida, se talvez Deus tem que preencher alguma coisa que está faltando, ou se Deus precisa tirar alguma coisa que não deveria estar ali, ainda que seja uma letra. Abraão agora e Sara. O texto vai dizer que esse Abraão agora está com o rosto em terra ainda, tá? Porque enquanto Deus fala, ele continua prostrado. Ele só se levanta depois que Deus para, ou Deus manda o comando para ele se levantar. Porque tem pessoas que estão se levantando, estão se movendo sem Deus falar. Ele continua prostrado com o rosto em terra. Deus está falando um bom longo texto para ele, mas ele continua prostrado. O texto diz que ele prostrado, ele pensa. O texto diz que ele pensa. Ele pensa: como pode um homem de 99 anos ainda gerar filhos? Ele pensa. Mas aí que está a diferença daqueles que de fato caminham com Deus ou não. Porque tem pessoas que estão pensando, mas não tem coragem de falar com Ele. O texto vai dizer que Abraão pensa, mas logo em seguida fala com Deus. Ele é aquele que nos pensamentos, ele questiona, mas também ele abre o coração para Deus e expõe a verdade. Aí Deus chega para ele e fala assim: Abraão, você esqueceu que eu estou falando contigo? Eu estou falando que Sara vai gerar, e é dela a promessa que vai sair de você. Aí ele, ainda não compreendendo algumas coisas, porque nem sempre quando Deus fala conosco nós compreendemos de forma imediata. Às vezes demora um tempo nós compreendermos as respostas de Deus para a nossa vida. Ele ainda não compreendendo que Deus está falando de forma clara, ele fala: tomara que Ismael viva para sempre, e ele seja grande diante de ti. Lembra que Ismael é aquele filho da ansiedade, é o filho da precipitação. Agora olha, Augusto, o que Abrão está pedindo ao Senhor. Olha o que Abrão está pedindo ao Senhor, irmãos. Deus, abençoa aquilo que foi obra da minha mão, ainda que o que eu fiz não tenha aliança contigo. Você consegue entender a seriedade do que ele está pedindo ao Senhor? Aquilo que foi fruto, que não era da tua promessa, eu gostaria que você abençoasse. É tipo quando a gente fala assim: Senhor, eu vou fazer uma fezinha aqui no jogo do bicho, tem como o Senhor me abençoar? Aí Deus está falando assim: você quer que eu abençoe aquilo que não tem compromisso comigo?
você está me pedindo para eu tornar grande aquilo que é obra da sua decisão, da sua precipitação, Abraão. Aí Deus fala assim: tá bom, mas eu vou abençoar. Tá bom, eu vou abençoar. Eu vou tornar Ismael também grande. Vão sair 12 príncipes dele. Ele também vai gerar nações. Só que Abraão, eu posso até tornar grande aquilo que eu não tenho compromisso, mas agora arque com as consequências. Está vendo essa guerra que nós estamos vendo hoje no nosso tempo? Israel contra os países árabes. É exatamente Isaac contra Ismael. É exatamente aquilo que Abraão pediu a Deus: torne grande aquilo que você não tem aliança. Aí Deus fala assim: tá bom, posso até tornar grande, mas agora assuma a responsabilidade das consequências, quando aquilo que eu não prometi se tornar uma proporção grande, vão trazer problemas sérios sobre a tua vida. Então cuidado para você pedir para Deus abençoar decisões que você está tomando, porque Deus pode até falar assim: ó, eu deixo, eu chancelo, mas eu não tenho responsabilidade com o que vai acontecer lá na frente, hein? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Eu abençoo, mas a minha aliança não está com Ismael, a minha aliança está com Isaac. Calma aí, Deus está falando, é que eu encerro. Deus está falando que a aliança dele é com Isaac, mas Isaac tinha nascido, irmãos. Então Deus está falando assim: ó, o que eu te prometi já tem até nome. Pegou isso, Augusto? Não, aquilo que eu já falei para você já foi gerado, até nome eu já dei, só você que não entendeu ainda. Porque só o fato de você não ter recebido não quer dizer que eu não gerei e não tem nome. Já tem nome, Abraão, é Isaac, é riso. E é exatamente porque você riu de mim que o nome dele vai ser Sorriso. Porque o texto está dizendo que ele está com o rosto prostrado, mas está rindo. Como pode um homem de 99 anos? Aí eu fico imaginando agora Isaac velho com Abraão olhando para Isaac e fala assim: um dia eu ri de Deus, agora eu olho para esse menino e vejo que Deus está rindo de mim. Um dia eu ri dele, mas agora quando eu olho para a promessa cumprida, eu estou vendo que ele está rindo de mim, porque ele é um Deus que consegue ver lá na frente aquilo que eu ainda não vi. Ele consegue trazer alegria lá na frente para aquilo que eu ainda não estou vivendo. Fica de pé comigo. Eu queria caminhar nessa mensagem por um longo tempo, mas vamos cear. Irmãos, Deus fala para Abraão que queria fazer uma aliança com ele. Foca em mim agora nesse momento, por favor. Bebê, tem a água. Deus chama Abraão, estabelece uma aliança, explica como que seria essa aliança. Ó, você precisa cortar tudo agora. Precisa cortar. É corte, vai doer, corta. E depois desse corte você vai ver como eu vou multiplicar, como eu vou fazer você desenvolver, crescer, não só você, mas toda a sua casa. Sabe o que o texto diz? Porque Deus não disse quando que Abraão deveria fazer isso. O texto vai dizer que assim que Deus acaba de falar com Abraão, ele se levanta, e o que deveria ser feito ele faz imediatamente. Sabe o que Deus está falando com cada um de nós? Já falei com você, já te dei instruções, já fiz promessas,
Já revelei até algumas coisas que eu quero fazer com você. Só que o problema é que você ainda continua prostrado e não toma atitude nenhuma. Você está falando assim: eu vou fazer no tempo de Deus. Só que eu disse que o corte é você que faz. Sabe o que Abraão me ensina? É que ele fala assim: tem decisões que eu não devo tomar amanhã. Tem decisões que eu não devo tomar daqui a 20 anos. Tem decisões e atitudes que eu preciso tomar imediatamente. Um certo comentarista disse, pastor Carlinhos, que para gerar um filho, uma mulher leva 9 meses. Para gerar gerações, nações, demora-se 25 anos de espera, mas decisões imediatas. A grande pergunta é: até quando você vai esperar para tomar a decisão que você sabe que deve tomar diante de Deus? Eu aprendo com o pai da fé que a decisão tem que ser tomada imediata, agora, já. Eu me levanto, sacudo a poeira, ainda que seja imperfeito, mas eu vou fazer a minha parte. Mas Isaac não nasceu, mas ele já disse que vai nascer. Eu vou fazer a minha parte. Vou fazer em mim, em todos da minha casa. O texto diz que ele sai correndo, vai fazer em todos. No menino de 13 anos de Ismael, ele vai lá e também corta. Nos escravos, nos servos, ele corta. E hoje Deus está clamando a cada um de nós: eis que eu proponho a minha aliança. Agora é a sua decisão se levantar e fazer o corte necessário.